Boa noite, pessoal, tudo bem? Deu uma pequena sumida, né? Acabei fazendo a mudança. Na verdade, até nos vídeos que eu gravei já estava fazendo, só que depois desse ficou muito difícil de tentar gravar e mudar ao mesmo tempo, né? Inclusive, de tantos jogos que aconteceu, eu só consegui acompanhar três, né? E dos três, eu vou falar de dois nesse vídeo, que são os dos clubes da Série A. Começando com um jogo que fez o Neymar ir pra Copa, né? Pelo menos se a convocação fosse amanhã, né? Que é Neymar, conseguiu jogar muito bem numa partida muito ruim do Atlético. O Atlético foi com a seguinte escalação nessa partida horrível, que eu odiei ter gastado meus dados móveis com ela. O Atlético foi com Everson, Lodi, Lianco, Juan, Natanael, Alan Franco, Tomás Pérez, Vitor Hugo, Coelho, Hulk, Renier, para enfrentar o Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez Escobar, o Pereira, o William Arão, é porque minha letra estava bem bolada. Bom Tempo, Neymar, Rony e o Gabigol, que não teve gol. Cara, foi um jogo muito horroroso. Enquanto se usava a justificativa que contra o Puerto Cabello foi horroroso, porque eram os reservas, então você não tinha aquela dinâmica de time que joga constante, né? Então você releva, tava fora, um horário ruim. Nesse jogo, o Atlético, meu Deus, o Atlético só não foi goleado porque o Santos é um time muito ruim. Sério, o Santos é um time horroroso. Ele só tá um pouco acima por enquanto ainda. Se bobear na próxima rodada já deve entrar na zona. Então, assim, o Santos, que é o 15º hoje, o Atlético é o 8º hoje, depois desse jogo, o Santos é um time horrível, horroroso. Muito pelo fato do Neymar não ir para a Copa, além dele não conseguir ficar em pé, é por conta do Santos, que é um time muito ruim, sabe? Do lado do Santos, o Neymar se destaca porque jogou muito bem, sabe? Ele conseguiu jogar muito bem porque o Atlético deu muito espaço, principalmente porque não conseguia sair. Toda hora errava passe, era muito erro, toda hora tentava forçar o passe longo e errava, o ataque também chegava para tentar matar a jogada, errava e dava muito contra-ataque ao Santos. O Moisés, muito bem, são os únicos jogadores que assim eu contei muito bem por parte do Santos. O Gabigol tá naquela média e o Rony, ainda bem que as cores alvinegras que ele veste são as cores alvinegras santistas, porque se fosse mineira, o tanto de gol que ele perdeu, meu Deus. E do lado atleticano, eu ainda acho, mesmo sendo 1-0, a defesa dá para elogiar, principalmente o Lodge, que sempre vem fazendo jogos muito ruins. Inclusive teve uma boa chance que ao invés de chutar, cruzou e perdeu uma chance de se consagrar, que poderia ter mudado o jeito do jogo, né? E do meio para frente, acho que só o Alan Franco se salva um pouco, né? Mas no geral, Lodge, Lianco, Nathaniel muito bem, principalmente o Lianco, considerando a volta de lesão, mas do resto, meu Deus. Inclusive, não confiem muito nos aplicativos, tá? Porque o Tomás Pérez, para mim, pior em campo, junto com o Hulk, que é um campo de jogadas mortas. O Tomás Pérez teve uma nota melhor do que a do Hulk, porque o Tomás Pérez é o volante que só toca de lado. Então, ele erra pouco nas coisas que ele tenta e ganha a nota ok. Mas ele foi muito ruim, muito ruim. A marcação dele muito ruim. Vitor Hugo também muito ruim. Coelho, meu Deus. Eu considero o segundo jogo abaixo dele no brasileiro. Hulk, sem comentários, porque é um campo de jogadas mortas. Inclusive, eu acho que ele é mais um jogador de segundo tempo para entrar nos 25, nos 30 minutos do que começar jogando e ficar até o final. E o Renier, né? O que esperar do Renier? Renier é mostrar que o marketing muitas vezes te leva a caminhos longes, né? Tanto que o Cauã Soares que entrou muito melhor que ele. O que não é tão difícil assim, né? Vamos concordar. No geral, foi um jogo que o Atlético ele não deu trabalho pro Brazão e o Everson deu muita sorte. Ele teve também poucas defesas porque o Santos errou muito. A nível de comparação, o Atlético deu 11 chutes, 3 no gol. O Santos deu 18, 2 no gol, sendo um gol. Então você vê que o Atlético ele errou muito, deu muito espaço ao Santos, deu muitas brechas para o Santos poder chegar e marcar, o que acabou fazendo com que o jogo saísse
com que o Santos saísse vitorioso do jogo. Isso, o Atlético só não levou uma goleada histórica porque o Santos é muito ruim, horroroso. Teve até um gol anulado do Gabigol que a bola bateu no braço dele, que mataria o Everson, mas assim, muito horroroso esse time do Santos. Mas eu não sei, né, se quem estava mais horroroso era o Santos, que perdia as chances, ou o Atlético que dava muita oportunidade. Então assim, eu acho que o time não deve ser para crise também, mas é preciso ficar de olho para não entrar em crise. Inclusive o próprio Domingos fala, né, que ele dá tipo uma pequena brecha mostrando que o Atlético realmente é um time que facilmente consegue entrar em crise, o que não é verídico, tanto que eu já, depois da parte, eu já fiquei meio ixi, enquanto eu fazia a mudança aqui. E assim, é complicado. A situação do Atlético é um pouco complicada, porque agora ele entra um pouco em pressão, principalmente se, não me engano, amanhã, que é o jogo, não sei se amanhã ou quarto, contra o Juventude Uruguaio. Não é o Juventude branco e verde, é o Juventude azul e verde. Principalmente se os reservas não conseguirem ganhar. Inclusive, eu acredito que ele não vai com tão reserva assim. Eu acho que desses aqui que entrou, Everson, Lian. Ixi, caiu um trem ali, depois eu olho. Everson, Lianco e o Lodge e o Nathaniel devem continuar para mim. Talvez o Alan Franco e o Coelho, que está vindo embaixo, então para ele tentar ter uma crescente. Ambos devem vir, sabe? Então, acho que o Atlético vai com uma força um pouco maior para já tentar tirar essa pressão. Porque se empatou ou perde contra o Juventude do Uruguai, a situação vai ficar terrível, muito ruim. Acho que no geral é isso, ainda não é de tão alarde, porque além dessas críticas é chover no molhado, porque o Atlético não tem elenco, não tem alguém que sai e entra para manter o nível, é sempre alguém para diminuir o nível do clube. O Santos não vou estender muito, porque é só essa partida mesmo. Só que o Atlético ter feito o Neymar jogar bem, agora criou uma pressão para convocar o Neymar. A Casé mesmo, depois que eu vi isso hoje, né, porque alguém comentou, que eu tava com internet pouco, então não olhei tanto depois do jogo acabou. Mas a Casé fez quase 10 posts pedindo o Neymar na Copa. O que eu não levaria, particularmente, né? Tem seus pontos bons de levar ele para a Copa, mas são mais fora de campo do que dentro do campo. E eu não estou falando do potencial que ele pode ter de dar um passo, algo assim, não é isso. Mas eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, quando voltar, quando os campeonatos dão uma estabilizada e ter um tempo a mais para poder falar dessas outras coisas, né? Mas vou ainda tentar fazer um vídeo sobre isso, principalmente sobre Neymar. Eu vou só ver o que caiu ali e vamos falar do Cruzeiro. Voltando à programação normal, né? Foi só uma pá que caiu na varanda. Ficou mal encaixado, né? Agora vamos falar sobre um jogo com alguns detalhes, que é Cruzeiro e Bragantino, ou Cruz Machado, Sérgio do Bragantino, que foi um jogo que o Cruzeiro venceu. Convenceu ou não convenceu? Sim. O Cruzeiro foi a campo, né, com Cunha. Vamos falar um pouco sobre ele. Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Silva, Gerson, Arroio Pereira, Christian e Villarreal. Inclusive por partes, né, para não embolar. Linha de defesa bem ok. Deram uma nota maior pelo Kaique, pelo passe que ele deu por Villarreal no segundo gol. Mas acho que a defesa foi ok, não foi uma defesa, oh meu Deus, sim, que defesa maravilhosa, tem que levar para a seleção, mas também não foi aquela defesa tipo, meu pai amado, perderemos pro Ibis. Exceto um jogador, né, que é o Cunha. Cara, o primeiro gol, essa parte eu acompanhei pelo rádio, né, mudando ainda, né. O primeiro gol foi um gol horroroso. Um chute, teve um leve desvio e tal, mas a bola parece que bate no cotovelo dele e entra, assim, foi um gol horroroso, cara, assim. O uniforme do Cruzeiro já tá horroroso de goleiro, e o goleiro é horroroso, combinou com um gol horroroso, combo perfeito, né? Mas assim, que gol horroroso. Depois ele teve umas defesas ok durante o jogo, após isso. A torcida até começou a poder fazer uma defesa, a dar uma confiança maior para ele, mas pra mim ele tem que sair. No caso, acho que ele não quer pôr o Arthur Jorge, ele não quer pôr o Otávio para evitar queimar o jogador, sabe? Que goleiro é uma posição infeliz. O Cunha mesmo tá errando, mas se sei lá,
Depois da Copa, o Cruzeiro oitavas. Não sei quem o Cruzeiro enfrenta de Copa. Vamos pôr Cruzeiro. E nem lembro. Vamos pôr Bolívar. O Bolívar sentar. Cruzeiro e Bolívar. Lá na altitude, o Cruzeiro traz o 0x0 com o Bolívar pressionando. Ele já vira herói, então assim. O goleiro é uma posição muito infeliz para jogar, mas está vindo mal. Teve um jogo bom contra o Barcelona de Guayaquil. Muita gente pôs assim, e tal. Eu achei bem uma posição boa, um jogo bom. Sabe, não foi aquele brilhante para mudar de ideia, mas um jogo ok. Assim como o Gerson, que muita gente falou que já estreou. Eu diria que ainda é cedo, acho que porque ele vinha jogando bem mal. Então, qualquer coisa já é um bom sinal de estreou. Eu não diria que estreou, mas eu diria que já está numa melhora grande. Lucas Silva, ok. Inclusive, Matheus Henrique, que entrou no lugar dele, ok também, porque é o Matheus Henrique. Se ele não prejudica, ele é ok, bem neutro. Arroio, Pereira e Christian. E o Vidia Real. O Christian, virando a máquina com o quarto Jorge. Se eu não me engano, dos 4 jogos, ele marcou em 3. Só não marcou no gol do Barcelona de Guayaquil, que aí foi o Matheus Pereira, mas fora isso, mosquito chato. Mas fora isso, um baita jogo, um baita jogador. É só voltar para, como ele falou, ele jogando na posição dele, ele rende. Vamos falar sobre o Vidia Real. Arroio e Pereira para mim fizeram um jogo ok, só para não passar. Cara, muita gente criticou o Vidia Real pelas perdas que ele teve. Ele até marcou um belo gol, depois ele perdeu um gol que muita gente achou que seria um golaço. Mas ele perde muito porque ele tenta muito. Vou repetir como muita gente falou, mas é uma verdade. Eu acho que de uns 6 chutes que ele teve, se fosse o Chico da Costa, ia ser só 1 ou 2. E o Chico da Costa é uma... Claro, são centroavantes diferentes. O Vidia Real é que é o mais aproxima do Caio Jorge, que não jogou porque sentiu nos treinamentos, dos aquecimentos, melhor dizendo. Mas o Vidia Real ele é o que mais aproxima. O Chico da Costa é totalmente o oposto. É o cara que espera a bola chegar na área para tentar cabecear ou fazer um pivô, mas ele não consegue. A única coisa que ele consegue é só ir para a zona, né? Mas o que é curioso, né? Que ele não está rendendo, sendo que o Cruzeiro está na zona igual a ele. Mas ele não teria boas chances, até porque o Cruzeiro teria que mudar o jeito de jogar. Ao invés de bolas mais rasteiras, teria que sempre ter bola cruzada. E aí que tá o Chico da Costa. Ele é alto, ele tem que cabecear bem e nem isso ele consegue. O jogo contra o Barcelona mesmo, muita gente defende que não é tão fácil, mas um centralmente perder aquele gol também é brincadeira. Aí a gente tá aceitando qualquer coisa. Igual o Cunha, mas a bola desviou de leve. Mas o Cunha vem errando constante, igual o Chico da Costa, qualquer chance que ele tem é um cemitério de jogadas mortas. Parece que eu até tô falando de outro cara, né? Aí tivemos a entrada do Vance do Bruno Rodrigues, a entrada e o Vidal, entradas ok, bem ok. Já do lado do Bragantino, o Capixaba, o Hurtado e o Thiago Volpe são os destaques para mim, o restante jogou bem ok. E cara, foi um 2x1, mas poderia ser um 2x2, um 3x3. Foi um jogo bem pau a pau. Acho que talvez pelas chances que o Vidia Real perdeu, o Cruzeiro levou uma pequena vantagem no confronto. Mas no geral foi um jogo bem ok, assim, no quesito. Enquanto o do Santos foi divertido, o Santos e Atlético, porque teve muitas chances perdidas, aqui foi mais muitas bloqueadas, então não é tão assim. Mas foi um jogo que qualquer um que ganhasse seria justo, o empate seria justo. E dentro disso o Cruzeiro ganhou, que foi bom, não foi algo errado, alarmante, né? E acho que isso demonstra uma evolução. O Cruzeiro agora enfrenta a Católica, se não me engano, quarta a 7, não lembro se é quarta ou terça, a 7. E no Mineirão novamente, e tem que demonstrar a mesma força que demonstrou ontem. Que é quarta-feira. Eu lembrei que tem que ter o prazo de 48 horas antes de uma próxima partida, como o Cruzeiro jogou domingo, na quarta. E possivelmente do Atlético é terça, às 7 também, por conta desse prazo, que é uma regra que qualquer partida após só 48 horas pode ter outra. E assim, eu acho que isso dá um ímpeto maior para o time continuar jogando bem. O Cruzeiro para mim está na crescente.
não tá me agradando tanto assim, sabe? Depois do Vitória, que era um time bem frágil, tomou um ataque do São Paulo, mas você vê uma pequena evolução mental, porque depois do terceiro gol que o time perdeu a cabeça, então antes disso estava bem. Teve o Barcelona um jogo feio, mas o importante era ganhar, porque era fora de casa. Nesse jogo deixou o Bragantino muito à vontade, na minha opinião, mas como ganhou, então a gente releva um pouco. Mas eu acho que se você deixar o Bragantino, que vinha bem, mas você deixar o Palmeiras do Flamengo jogar um pouco melhor, você pode tomar taca. E contra o Católica fica a expectativa, né? Para continuar jogando bem assim. Nossa, mosquito maldito. E o caso do Atlético, para finalizar, né? O Atlético, para finalizar, né? Os dois clubes. O Atlético, ele tá iniciando um período que pode dar ruim, que é uma pequena crise, já que 20 resultados ruins, já que o Atlético não empata, ou ele ganha ou ele perde, é 8 ou 80. Então ganhar do Juventude afastaria isso, ia ser só jogos à parte, esse do Santos e do Puerto Cabello. E o lado do Cruzeiro, ele já esqueceu a derrota para o São Paulo, de 4-1. É continuar nessa melhora, torcendo para Caio Jorge voltar para ter um finalizador melhor, se bem que ele não jogou bem os 2 jogos que jogou, mas continuar nessa progressão de quando ter os seus momentos de jogar bem e tentar se defender bem, né? Mas com Cunha é difícil defender bem. No geral é isso, eu espero vocês nas partidas da Sula e Libertadores, que eu faço junto. O único que eu faço separado é Copa Sul, Sudeste e Série D. A Série B eu vou começar a fazer separado na próxima partida. Mas se você quiser rever meu rosto, não precisa rever esse vídeo. É só ver o vídeo que eu fiz sobre Série D e sobre a Série B. Não tem vídeo sobre Série C porque não tem mineiro. No geral é isso. Espero vocês após, né, as partidas tanto da Sul-Sudeste e da Sul-Americana e da Libertadores, que eu sempre faço junto. No caso, Cruzeiro e Atlético não esperar, os 2 jogos acabam para eu falar sobre. E da Sul-Sudeste, os 2 jogos do América também se acabaram. No geral é isso. Até a próxima.